Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 4 de outubro de 2019, programa que marca uma data muito grata ao nosso coração, como bem lembrou o nosso querido Marcos, que é o dia, agora eu não sei se deve ser do nascimento, né? Não sei se é do nascimento ou do passamento de Francisco de Assis. Que alma belíssima que veio trazer uma iluminação num período de sombras que prevaleciam no nosso planeta. Sombras que campeavam em todo o clero romano na época, quando, lamentavelmente, os cardeais e mesmo aqueles que ocupavam os locais mais elevados do Vaticano na época, não somente tinham relações promíscuas com prostitutas, mas também matavam após o parto as crianças que eram fruto desse relacionamento, jogando essas crianças nas fogueiras logo ao nascer. Página sombria, sem dúvida, da nossa história. Não à toa, um coração tão puro, tão límpido, veio trazer luz para a humanidade naquele momento, reconstruindo verdadeiramente a igreja, levando-se em conta que igreja significa comunidade, significa convivência entre os homens, convivência na sociedade e, sobretudo, veio trazer uma luz de como verdadeiramente se pratica os ensinos do Mestre. Ainda temos muito a caminhar. É verdade que a sociedade terrena melhorou e melhora a cada dia. O trabalho da transição planetária já é feito de algumas décadas para cá, através do velório e da maternidade. Do velório, porque espíritos com propensão ao mal estão se despedindo da Terra. Tomara não estejamos entre a lista desses irmãos, que certamente refazerão a sua caminhada, talvez em outros orbes,
talvez aproveitando uma próxima encarnação, ou umas próximas encarnações aqui mesmo no nosso planeta. Transição que se dá, como dissemos, através do velório e da maternidade. Da maternidade pela chegada de um número cada vez maior de espíritos com propensão ao bem. E esse número certamente se ampliará cada vez mais. Mas também ontem tivemos uma outra ocasião para comemorarmos, que foi a data de nascimento do nosso querido Hipólite Leon Denizar Rivaio, o nosso querido Allan Kardec. O grande professor, o grande educador, o grande pedagogo, cujo trabalho exerceu influência na pedagogia, na educação, não somente da França, como também de outros países europeus que passaram a seguir o modelo francês, e esse modelo francês acabou atravessando décadas e, por que não dizer, chegou até os dias de hoje. E esse mesmo pedagogo fez o trabalho belíssimo de estabelecer a codificação da doutrina espírita, de trazer essa obra belíssima, confirmando a previsão do Mestre lá no seu Evangelho. Mais tarde eu vos enviarei um Consolador, e ele vos fará recordar todos os meus ensinos. O que é Deus? Pergunta Kardec aos benfeitores espirituais. Os benfeitores respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Como é bom ouvir isso. Bem, feita essa exposição inicial, nós queremos cumprimentar o nosso querido João, e o nosso querido Guilherme, o infatigável Guilherme. Que maravilha! E nós queremos cumprimentar o nosso âncora maior, o âncora maior, Marcelo, que nunca fala o nome dele, né? Estamos sempre falando. Muito bem, então hoje nós vamos discutir o capítulo 13º ou 13º? O capítulo 13º, intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a mão direita, ou o que dá a mão direita. E também, isso na primeira hora. E na segunda hora nós vamos estudar o capítulo 4º da obra Boa Nova, capítulo intitulado A Família Zebedeu. Que coisa maravilhosa, a família Zebedeu. Zebedeu e os filhos Tiago e João. E ainda tem a mãe, que agora eu esqueci o nome da mãe, mas é citado, aí nós vamos ler e estudar em seguida. Muito bem. Então, no capítulo 13º, nós vamos encontrar na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, duas anotações do Evangelho de Mateus, e em seguida vamos emitir as nossas opiniões. Muito bem, antes de iniciarmos, eu gostaria de dar um abraço carinhoso, muita gratidão. Poxa vida, como que foi bom o contato que nós tivemos na última sexta-feira com a nossa querida Luciana e a nossa querida Elis. Luciana, que brilhantismo que foi o programa da semana passada.
muito obrigado pela participação de vocês e gostaria de convidá-las novamente a retornar, mesmo porque não foi possível fazermos alguns comentários a mais a respeito do trabalho, do belo trabalho que vocês fazem na evangelização infantil e da adolescência, e lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. Mas como ficou, eu gostaria de dizer que ficou muito bom o programa, os comentários que vocês fizeram, a forma carinhosa com que vocês nos trataram e receberam também o convite para estar conosco na última semana. Um beijo carinhoso a vocês, viu? Muito bem. Alguém de vocês gostaria de fazer alguma outra consideração ou podemos iniciar? Não, podemos iniciar. Boa noite então, a todos. Mas boa noite a todos. Aproveita e já falo boa noite. É, né? Claro. Não, só comentando a presença realmente iluminada aqui da Lu, da Elis, foi ótima a participação dela no programa. Que venham mais, porque elas abrilhantaram ainda mais o nosso trabalho aqui, o nosso programa. Boa noite a todos e realmente acho que não deu tempo, né, Marcelo? Porque assim, quando o ambiente está muito gostoso, a hora passa depressa demais. Foi isso que aconteceu, né? Quer dizer, com a presença da Lu e da Elis, né? Ficou muito gostoso aqui, né? A conversa e tal, e de repente o tempo acabou e não deu mais tempo. Exato, não deu mais. Guilherme, que honra o seu retorno aqui conosco. Diga boa noite para nós. Boa noite. É bom estar aqui de volta. Pena que eu não estava aqui sexta-feira passada para aproveitar aí a presença delas. E eu acho que o microfone está baixinho, Marcelo. Tô com medo da gente estar com algum problema. Fala de novo aí. Falo de novo, sim. Vamos ver. Vamos lá, vamos indo. E aí você... Outra coisa que eu gostaria de saber de você é se você encontrou o nosso querido Jaime. Espero que você tenha mandado um abraço carinhoso para ele e para nossa Catarina, né? A nossa querida Catarina. Muito bem. Então, fazer o bem sem ostentação. Diz o mestre lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 6, e depois no capítulo 8. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Vejam vocês que isso é uma situação repetitiva no Evangelho, né? Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz para nos trancarmos no nosso quarto e em segredo ou em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo ou em secreto, vos escutará as preces. Escutará, entre aspas, né? Lógico, né? Que até parece que Deus não tem audição perfeita. A outra passagem é: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo:
Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstém-te de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Há uma outra passagem que Jesus também dá essa recomendação para uma outra cura que foi feita pelo Mestre, né? Entre as inúmeras curas, que foi aquela cura do cego de nascença. Vocês se lembram dessa passagem? A passagem do barro, né? Então, havia um cego de nascença, e esse cego de nascença era conhecido na região. E esse cego aproximou-se de Jesus e disse que ele queria ser curado, ele queria ver. Após, inclusive, Jesus perguntar para ele: o que queres de mim? Aí o cego diz que quer ver, que quer enxergar. Aí então Jesus cospe no chão, faz um pequeno barrinho, né, com a saliva, coloca na pálpebra e ele orientou para que o cego fosse se lavar na piscina de Siloé, se não me engano, né? Que tem uma outra passagem semelhante com o paralítico, né? Que também foi na piscina de Siloé. Aí, depois que ele se lavou lá na piscina de Siloé, ele teve a visão restituída. Aí ele volta para Jesus, fica muito feliz e agradece ao Mestre. Os discípulos viram-se para Jesus em particular e perguntam: lembrem-se que ele era cego de nascença. Mestre, quem foi que errou? Ele ou os pais? Vocês se lembram disso? Ele ou os pais? A resposta de Jesus é muito mais profunda do que parece. Aí Jesus diz: nem ele errou ou pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que servisse de testemunho do Filho do Homem. Testemunhas provocadas pelo Mestre. Então, é um negócio assim que muitas vezes fica difícil de entender. Aí, estudando o Livro dos Espíritos, nós compreendemos que todos temos uma missão. Nós temos uma missão junto ao nosso núcleo familiar, nós temos uma missão junto aos amigos da convivência, junto às atividades profissionais e assim por diante. Todos temos as mais variadas missões. E aquele cego de nascença, realmente, ele não tinha nenhuma imperfeição. Só que ele quis participar como uma das personagens da Boa Nova, nascendo naquela condição. Imagine você nascer cego, nascendo naquela condição, para não só para ser uma das personagens do Evangelho do Mestre, mas porque ele viu nessa oportunidade, nessa situação, melhor dizendo, uma oportunidade de evoluir mais rapidamente. Entendeu? Lógico, evoluir mais rapidamente porque ele não ficou se queixando, ele não ficou maldizendo, ele não ficou esmurrando a parede, nada disso. E uma outra situação curiosa que eu gostaria de contar, que eu me lembrei aqui na vida profissional,
uma professora nossa de obstetrícia, né, a professora Lenir Matias, ela conta uma experiência que ela teve que é impressionante, né? Que uma vez ela fez o parto de uma cliente e quando nasceu a criança, ela falou para a equipe médica, né, que estava junto, né, o anestesista, o pediatra, tal. Logo que ela pegou a criança, ela falou: essa criança é cega. Olha só, essa criança é cega. Agora, essa professora, ela não é espírita, não tem nenhum viés de espiritualidade, nada disso, né? É de origem católica, né, como a maioria de nós brasileiros. Mas o que chamou a atenção é que, da onde que ela viu, como que ela fez esse diagnóstico que a criança que acabara de nascer era cega. E depois os exames confirmaram. Os exames confirmaram depois. Normalmente nasce até com os olhinhos mais fechadinhos, né? Meio inchadinhos. Mas aí assim, toda né? criança Sei, né? nasce, né? Então, Marcos, como ela pôde fazer não, essa observação, né? Isso. Sem até às vezes ver. Mas o recém-nascido não é que nem o cachorrinho, que demora uma semana para abrir os olhos, viu? Tem muita gente que acha isso, né? Não, mas mesmo abrindo os olhos, depois foi visto que a criança tinha a maurose bilateral, né? Que é o nome técnico, né? De cegueira, né? Uhum. E certamente alguém soprou no ouvido, né? Entendeu? Isso veio na mente dela e ela falou, né? Ela teve a coragem de falar, entendeu? Você vê que interessante, né? Ela fala dessa maneira que veio na cabeça dela, Eu perguntei para ela disse que sim. Entendeu? Ela também falou: eu não sei explicar, só que na hora me veio isso na cabeça e eu falei. Entendeu? E depois foi confirmado. Assim como também teve umas outras situações. Teve uma outra situação que ela conta, né? Uma professora muito querida, sabe, o Guilherme? Vale a pena contar esse outro caso. É uma professora que ela estudava muito, né? E na época do auge da carreira dela, nós não tínhamos acesso à internet como temos hoje, né? Que hoje você clica aí e você descobre aí uma infinidade de artigos em 30 segundos aí de pesquisa, né? E na época ela frequentava aquelas bibliotecas científicas e ia separando lá os artigos que chamavam atenção para ela. E aí ela leu numa determinada semana, ela leu um artigo sobre uma patologia chamada tricobenzoar. Eu vou explicar o que é o tal do tricobenzoar. Muito bem. Aí naquela mesma semana, na hora de passar visita nas pacientes, ela encontrou lá uma paciente que ninguém sabia o que tinha. A paciente, ela estava grávida, que essa professora é professora de obstetrícia. A paciente estava grávida, ela tinha uma dor abdominal e ninguém sabia explicar. Já tinha feito os exames que se fazia lá na época e ninguém descobriu o que a paciente apresentava. E os sintomas não melhoravam. E a paciente, ela também apresentava assim, alguns sinais exteriores de uma certa debilidade mental, entendeu? E aí apresentaram o caso para ela e na hora ela se recordou, porque a sorte também ajuda, né? Ela tinha acabado de ler, né, o artigo e a sorte, entre aspas, né? Porque é aquela história lá, né? Lembra que o Pelé e o Coutinho, né? Aquela dupla de jogadores, o pessoal diz que eu tenho muita sorte para fazer gol, né? E quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, entendeu? Porque ele treinava bastante, né? O Pelé. Tem um outro jogador de golfe também que falou isso, né? Um outro jogador de golfe famoso também falou isso. O Oscar no basquete era chamado de mão santa, sim, né? Sim. Que ele falava que ele
Ele tinha um índice de aproveitamento absurdo, muito grande, né? porque ele treinava muito. Exato. Então, nada é por acaso. E aí ela falou, essa paciente tem tricobenzoar. É só fazer a endoscopia que vai fazer o diagnóstico. Sabe o que é o tricobenzoar? Que são aquelas pacientes que comem cabelo. Entendeu? Então a paciente, ela tem uma certa deficiência, um certo transtorno psiquiátrico, não necessariamente que seja esquizofrenia, né? Mas tem o transtorno psiquiátrico e esse transtorno faz com que ela fique arrancando e comendo os cabelos, arrancando e comendo. Exatamente, tem de tudo, viu, Marcos? Eu sei que você está um pouco assustado, né? Mas tem os mais variados sintomas clínicos, né? E aí nessa de comer cabelo, o estômago ficou obstruído, entendeu? Ficou obstruído, aí fez porque ficou acumulado, né? É que nem a pia, né? Fica acumulando sujeira, chega uma hora que entope, né? O próprio gato, né? Que fica lambendo assim o pelo e eles têm problema. Esse tipo Pode de problema. acontecer isso também. Acontece muito com gato. E aí então a paciente fez a endoscopia, tirou lá o tucho de cabelo lá e teve a normalidade da digestão restituída, né? Mas você vê que interessante? E eu quis citar esse caso porque ela leu o artigo e na hora passou a visita e aquilo serviu de inspiração, né? E ela matou a charada, né? Na realidade, a inspiração foi na hora dela ler o artigo lá, né? Na hora de ler o artigo. Também mérito dela, porque ela leu o artigo, não leu assoviando e chupando cana, né? Ela leu com interesse, memorizou, guardou o quadro clínico, né? E na primeira oportunidade... E aí a gente volta cada vem com a nossa missão, né? E a missão dela era essa aí, de estudar e auxiliar irmãos e irmãs, né? Na situação. E aí como ela deveria fazer para se preparar, para executar da melhor forma a missão? Estudando, né? Lendo, né? Igual, por exemplo, né? Medicina, não só a medicina, né? Mas a medicina é uma profissão que exige bastante leitura, né? Porque assim, a quantidade de casos e situações que tem que ser analisadas é muito grande, né, Marcelo? Sem dúvida. Muito bem, amigos. Então, eu só comentei esses casos aí por causa que uma das curas de Jesus, uma das passagens evangélicas, ele orientou para que o leproso fosse se apresentar ao sacerdote e fosse seguir lá os preceitos da época, né, que certamente eram alguns sacrifícios, né, que geralmente eles faziam sacrifícios de animais para mostrar para o sacerdote que realmente ele tinha sido curado. Ele era leproso e deixou de ser leproso. Como tantos leprosos que cruzaram a passagem lá com Jesus e Jesus curou tantos, né? Agora, essa passagem, assim, pelo menos que me marca, a forma como ele se dirige ao mestre, né? Mestre, se o queres, caso você queira, você pode me curar, né? Ele não faz um pedido assim até direto. Ele fala assim, se você quisesse, porque seja, é um pedido com tanta fé que eu confio que você vai me curar, se você quiser. Tanta fé e humildade. E humildade, isso, humildade. Exato. Né? Chega direto lá no mestre e, por favor, aqui, me cura, que sei que você cura todo mundo, mais ou menos assim, né? Não, ele teve humildade, falou, mestre, se queres me curar, né? Ou seja, ele confiava que Jesus iria curá-lo, ou poderia curá-lo, mas colocou para ele essa decisão. Eu acho que aí entra aquela questão que o Marcelo colocou, como foi um espírito já devidamente, já tinha combinado, né, para ele nascer. E até o Marcelo falou, a pessoa aceitar nascer e viver durante bastante, porque já era adulto, né, pelo jeito aí, e durante esse tempo todo sem enxergar, para chegar
até o ponto, né, de esse momento de contato com Jesus, né, que é um negócio assim maravilhoso, né, dele poder ter essa oportunidade de participar desse momento tão importante para a humanidade, né? Disse bem, viu, João? E até o Marcelo citou. Ele escolheu vir nessa época, talvez, né, na sua reencarnação, esperou com resignação o tempo de encontrar com o Mestre, foi paciente, teve fé, tudo que nós precisamos ter, né? Resignação, paciência, fé e humildade, porque no momento oportuno ele chegou ao Mestre, depois de esperar alguns anos, que ele nasceu assim, ele ainda faz o pedido com aquela humildade e com aquela confiança que seria curado. Foi um espírito realmente preparado para isso, especial. E sempre que estudamos esse tema de fazer o bem sem ostentação, sempre vem à mente o tema, um tema recorrente, que é o tema relativo à esmola. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, lá na pergunta 886 e seguintes, a 886 já é famosa, né? A 886, vale a pena nós estudarmos. O Kardec pergunta para os benfeitores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí o Guilherme responde: espera aí que o benfeitor aqui está lento. A internet desse benfeitor aqui está... É o BIP, né? BIP. Então vamos lá. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Exatamente. Então é o famoso BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência para com todos é boa vontade para com todos. Indulgência, ter olhos doces e não olhos amargos para as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Perdoar, dar mais. Nós já estudamos o perdão nos capítulos anteriores. Então, o tema do perdão, vejam você que Jesus coloca como uma caridade maior, né? Que é benevolência, indulgência e perdão. Então, quando uma pessoa nos pede uma esmola, a cena vai ser testemunhada pessoa que nos pede a esmola, por nós e por Deus. Raramente alguém, por exemplo, no semáforo, né, vai observar se demos ou se não demos esmola, se maltratamos ou tratamos de maneira caridosa aquele nosso irmão que solicita aquela ajuda financeira. Agora, o que é importante, se nós temos a disponibilidade e temos a boa vontade de darmos aquela esmola, aquela moeda de R$1, nota de 5, nota de 10, se nós damos com boa vontade, damos com amor e sem fazer juízo de valor para o nosso irmão, é isso que é importante para nós. E nós passamos a responsabilidade para aquele nosso irmão. O que ele vai fazer com o dinheiro passa a ser problema dele. Passa a ser problema dele. Então, se ele vai tomar pinga, se ele vai comprar crack, maconha, cocaína, o problema é dele. Não, comprar crack, cocaína, etc. Ou então um café com leite e um pão com manteiga, né? Exatamente. Ou então se ele vai fazer um bom uso daquela esmola, beleza. Então fica a critério dele. Agora, um pouquinho adiante, olha só
a pergunta que o Kardec faz, e tem uma resposta muito bonita que é assinada pelo São Vicente de Paula, São Vicente de Paulo. E o São Vicente de Paulo ficou muito conhecido pela caridade que ele praticava em sua época, sobretudo caridade para os mendigos. Então o Kardec pergunta para os benfeitores: o que se deve pensar da esmola? Na pergunta 888. O homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Então, olha o cuidado que tem que ter, né? De não humilharmos aquele nosso irmão que está naquela condição, mesmo porque poderíamos ser nós poderíamos estar no lugar desse nosso irmão. Ou podemos vir a estar, né, Marcelo? Ou poderemos futuramente estar no lugar. Nunca se sabe. Exatamente. A sociedade deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Evidente que o tema é muito complexo, porque tem pessoas, por exemplo, vamos voltar lá ao nosso lar, né? O André Luiz encontrava-se lá nas regiões umbralinas. E por mais de 8 anos, segundo o que consta lá do livro, por mais de 8 anos, ele estava bom lá, a situação lá no umbral estava boa para ele, não estava incomodando. Aí, quando deu aquele ensaio do autor da vida, aquela história toda, ele pediu ajuda e ele passou a querer sair daquela situação. E foi imediatamente atendido. Como ele, André Luiz, nós temos notícia de inúmeros irmãos nossos que se sentem confortáveis lá naquelas regiões umbralinas e não querem se modificar. Da mesma forma, infelizmente, e voltamos a dizer, não estamos fazendo juízo de valor e nem somos juízes de consciência de ninguém. Da mesma forma, tem muitos irmãos nossos mendigos, muitos irmãos nossos moradores de rua, que os serviços de assistência social dos municípios, dos bairros, enfim, né, nas cidades grandes, né, dos bairros, aquela coisa toda, muitas vezes oferecem ajuda, e oferecem ajuda não somente de abrigo nos como é que chama? Nos albergues, né? Aquela abrigo de uma noite só, né? Isso. Oferece, mas não somente isso, oferece oportunidades de trabalho, enfim, né? Apoio psicológico. Todo tipo, inclusive, né, diga-se de passagem, né, são trabalhos maravilhosos. São trabalhos maravilhosos. São pessoas assim que são verdadeiros heróis e heroínas, né? E muitas vezes anônimos. E anônimos, né? Eles fazem trabalhos lindos, né? Mas realmente é muito complexo. Isso você falou, né? Que tem muitos aspectos, né? Inclusive, voltando um pouquinho na questão, né, espiritual que você comentou, Marcelo, eu diria até assim que a coisa não é que está cômodo, né? A situação é tão complexa. No caso mesmo do André Luiz, ele nem sabia como fazer, né? Quer dizer, o negócio é tão complexo de ser resolvido que a pessoa, muitos, né, espíritos, como a gente em reuniões aqui espirituais de conversa, de atendimento a espíritos que são trazidos para conversar, muitos não têm nem noção que desencarnaram, né? Uma quantidade muito grande até, né? Nem sabe ainda que morreu. Olha que chato. A gente, né, nós como espíritos, vamos dizer assim, a gente não pode passar essa vergonha, né? Como dizia a Dona Marta em São Paulo, é o seguinte: quando a gente começa a falar, ninguém ouviu o que a gente está falando, corre para um centro espírita que você morreu, né? Então, assim, mas aí às vezes não chega nem a ser, talvez, muitas situações cai na questão da comodidade, concordo contigo, mas tem situações
que o espírito assim está sem noção da situação, não consegue nem entender. Não, e com transtorno psiquiátrico, transtorno psicológico, e aí sem dúvida. No monoideísmo, muitas vezes a questão do monoideísmo, por ter passado por situações traumáticas, né? Por exemplo, de assassinato ou qualquer tipo de situação assim trágica que levou ao processo de desencarne, né, Marcelo? Aí o espírito fica numa situação de monoideísmo, ele fica muitas vezes ali fixado aquela fixação do pensamento, naquele momento, né, que aconteceu aquela situação, aquela, vamos dizer, muitas vezes alguma tragédia, vamos dizer, na passagem, né, e aí ele não consegue se desvincular. Aquela fixação doentia do pensamento, é verdade. Não, é verdade. Mas como o Marcelo estava falando, assim, muitos que têm a oportunidade dessa assistência e eles não querem, né? Não aceitam, ou ficam uma noite no albergue, depois vai embora, foge, quer voltar, ficar na rua, né? Uma coisa. E muitos têm família, a família quer resgatar, quer levar para casa, mas eles acabam saindo. Eles não querem voltar para a família. E voltam para a rua novamente. Então é complexo. Então de certa forma uma perturbação espiritual, enfim, tem várias coisas envolvidas, mas é isso que até você estava meio que chegando. Eles, apesar da assistência vir, eles não aceitam, né? Não aceitam. Naquele momento não é o momento para que eles se transformem. Não tem a maturidade. Pois é, e aí tem na continuação dessa questão aí sobre a esmola, o Kardec pergunta para os benfeitores e o nosso querido São Vicente de Paula responde, que é na 888A. 888A. Dar-se-á reproveis a esmola? Olha só, Kardec é sensacional, né? Tem muitas perguntas que você não sabe o que é melhor, a pergunta ou a resposta, né? Muitas vezes eu acho que a pergunta é imbatível. Aí você vê a resposta, os benfeitores ultrapassam o Kardec. Duplamente imbatível. Duplamente. É uma pergunta curta, mas ela é complexa. Você tem que parar para ficar pensando. Lógico. Agora, o espírito perguntou assim, não entendi, dá para você repetir? Não. O Kardec deve ter perguntado e o espírito já foi respondendo. Lógico. Porque é evidente que já tinha a resposta da pergunta. Mas não é uma pergunta fácil, é uma pergunta difícil, que é brilhante, né? Que é uma pergunta curta, direta e vai direto ao assunto. E a resposta, né, Marcelo, você vai nos dar agora. Aí os benfeitores, no caso o São Vicente de Paulo, responde: dar-se-á reproveis a esmola? Não. Ou seja, os benfeitores espirituais não reprovam se você dá a esmola. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdade... Pois não, pode falar. Não, eu acho que acho que é um momento assim para a gente refletir, né, com relação aos nossos sentimentos, porque a gente tem que, né, é uma caminhada, né, a gente vai dando pequenos passos, como a gente diz, subindo o degrau da altura de uma gilete, né, Guilherme? Pequenos degraus assim, mas assim, para a gente refletir com relação a essa questão de como é que a gente tem encarado, quando a gente, vamos dizer, se nos oferece uma oportunidade dessa de encontrar algum irmão, como é que a gente reage? O que a gente sente lá? Né? E aí é importante a gente refletir, né, Marcelo? Porque assim, a gente tem que primeiro lá desenvolver aquele sentimento, a reação que é o automático, e aí depois a gente vê assim, será que esse meu automático está razoável para o nível, né, vamos dizer, a quantidade de horas de evangelho que eu já tenho, né? A quantidade de vezes, quantidade de textos legais que eu já vi, quantidade de palestras, né? Quantidade de programas daqui que a gente vê. Será que eu estou reagindo de uma forma adequada a isso? Aí ele continua: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Então, o cara que é caridoso, ele tem esse duplo mérito, né?
faz lembrar a parábola do bom samaritano. Sim. Com certeza, totalmente. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então, se você dá a esmola ou dá aquele ajutório, né? A minha avó costumava falar ajutório, né? Se você dá aquele ajutório com arrogância, o cara que você está beneficiando, ele vai aceitar porque ele precisa. Mas o coração dele, naquele momento, não vai servir de inspiração, né? Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Aí é que está o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Disse Jesus, continua o São Vicente, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele, Jesus, vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. A não tisnardes a caridade com o orgulho. Ensombrar, eu também acho que é isso. É macular, sujar. Macular, sujar, né? Então, se você faz a caridade, mas sem ostentação, sem arrogância, então você não está maculando a caridade com o seu orgulho, que é a maneira correta de proceder. Pois não, João? E um ponto assim, nessa reflexão, aproveitando para a gente parar assim e pensar no ponto, né? Assim, como é difícil, né, para a gente se colocar na situação da pessoa. Se fôssemos nós naquela situação, né, Marcelo, assim, como seria difícil, como é difícil ter que chegar e pedir alguma coisa, né? Até tem o exercício que a gente faz lá no Alta de Souza, né, que inclusive eu estou faltando, preciso voltar lá, aquela atividade maravilhosa. Vamos abrir um processo contra o senhor. Mas assim, eu levei alguns meses, né, depois que o Marcelo me chamando insistentemente, alguns meses, aí depois eu criei coragem e fui para bater nas portas lá e pedir alimentos para as famílias assistidas pelo Centro Espírita Paulo de Tarso. Mas assim, como, vamos dizer, a gente tem essa questão seguinte, que a gente vai pedir pelas famílias, né? Não é por nós. Mas mesmo assim, o nosso orgulho, meu no caso, me impediu durante meses de criar coragem e ir, né? Então imagina a situação, a gente se colocando na posição de um pai de família, uma mãe, né? Que tem que, vamos dizer, se sujeitar a uma situação de ter que pedir, é muito difícil, né, gente? É muito difícil. A gente, e a posição de cada um deles assim, para a gente pesar, né, pensar direitinho como é que a gente reage, que tipo de... que às vezes faz igual o Marcelo estava, né, lendo na mensagem, né? Às vezes vai lá, dá assim, mas faz careta, critica, fala, vai, cria vergonha, vou te ajudar aqui, mas cria vergonha, vai trabalhar, né? Aquelas coisas assim, básicas, né? Assim, bem caridosas que a gente pensa e fala. Então, eu acho que esse momento é importante para a gente refletir isso aí, né, Marcelo? Sem dúvida. E na Revista Espírita tem duas histórias assim que são muito breves, né, e comovedoras, que vale a pena, que o Kardec separou de manifestações de benfeitores anônimos, sabe? Então eu vou ler porque realmente é bem tocante, né? Então ele diz assim, está lá na Revista Espírita de 1863. O artigo é intitulado Benfeitores Anônimos. O proprietário de uma casa na rua do Cherche Midi tinha permitido anteontem, lógico, né, anteontem em relação à data do jornal, anteontem, que o inquilino se mudasse sem saldar a conta, entretanto, mediante um reconhecimento de seu débito. Ou seja, o proprietário permitiu, né, que a família se mudasse, só que
o proprietário só queria que o inquilino reconhecesse a sua dívida, entendeu? Mas poderia mudar. Mas, enquanto carregavam os móveis, olha só, como que nós somos complicados, né? Enquanto carregavam os móveis, né, a família, né, os inquilinos, o proprietário arrependeu-se e quis ser pago antes da retirada dos móveis. Entendeu? A princípio ele concordou, porque ele só queria que os inquilinos reconhecessem o débito. Aí na hora que a família estava fazendo a mudança, deu aquele comichão, não, vai ter que pagar. O locatário se desesperava, sua mulher chorava e 2 filhos em tenra idade imitavam a mãe. Um cavalheiro condecorado com a Legião de Honra passava no momento por aquela rua. Ele parou, tocado por esse bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano. Tocado por esse espetáculo desolador, aproximou-se do infeliz devedor e, sabedor do montante devido pelo aluguel, entregou-lhe 2 notas e desapareceu, acompanhado pelas bênçãos daquela família que ele salvava do desespero. O Opinion de Midi, né, que é o jornal de Nimes, a cidade é Nimes, na França, em julho, relatava outro caso do mesmo gênero. Acaba de passar-se um fato tão estranho pelo mistério com que se realizou, quão tocante por seu objetivo e pela delicadeza do procedimento do seu autor. Achamos que um violento incêndio tinha consumido quase que inteiramente a loja e as oficinas de um tal senhor Martot, marceneiro em Nimes. Contamos a dor desse infeliz em presença de um sinistro que consumava a sua ruína, pois o seguro que tinha feito era infinitamente inferior ao valor das mercadorias destruídas. Então, apesar de já ter seguro na época, mas o seguro era muito pequeno. Soubemos hoje que 3 carretas contendo madeira de várias qualidades e instrumentos de trabalho foram levadas à frente da casa do senhor Martot e descarregadas em suas oficinas, meio devoradas pelo fogo. O encarregado do transporte respondeu às interpelações, alegando a ignorância em que se achava relativamente ao nome do doador cuja vontade executava. Então, o encarregado do transporte, né, ele não sabia, ele só tinha sido incumbido de levar a madeira e os instrumentos, né? Mas ele não sabia quem tinha pago. Alegou não conhecer a pessoa que o havia encarregado de transportar a madeira e os utensílios ao senhor Martot, e nada saber além dessa incumbência. Retirou-se após ter descarregado as 3 viaturas. A alegria e a felicidade substituíram no senhor Martot o abatimento de que era impossível tirá-lo desde o dia do incêndio. Que o generoso desconhecido que tão nobremente veio em socorro de um infortúnio sido irreparável, receba aqui os agradecimentos e as bênçãos de uma família que desde hoje lhe deve a mais doce consolação e que em breve talvez lhe deva a prosperidade. Muito bacana, né? Comovedor. É comovedor. Não, e assim, esse é um exemplo muito legal, porque eu estou lendo a revista Espírita, né, Marcelo, você sabe? Mas eu fiquei na dúvida. Sim. Falei assim,
Pô, mas eu não li esse, mas é que eu estou em 1861, isso aí já é em 63, né? Estou no terceiro, eu estou no quarto ano, assim, né? Essa aqui é 63. Né? É 63, então assim... São infinitos temas também, né? Pois é, não, mas é muito, o clima lá, vamos dizer, é isso aí, o Kardec conta muitas histórias lá que se passa de fatos, assim, né? E traz o conhecimento de exemplos, é muito rica a leitura da Revista Espírita, muito rica mesmo. Marcelo, eu queria até citar um que acho que eu recebi por WhatsApp, eu não sei se é do Chico, mas se você souber que você me corrija, por favor. Que é uma passagem onde alguém está vendendo alguma coisa porque estava precisando e vendia um doce, alguma coisa, e ele pagou bem mais por aquilo para aquela pessoa. Eu falei, pô, mas você pagou mais, não sei se era o Chico, mas desculpe, talvez não seja. E aí ele explicou que era uma forma de fazer uma caridade indireta, sem que a pessoa percebesse que estava sendo feita essa caridade, nem mesmo uma pessoa. Então eu estou vendendo isso por X, né? Vou pagar mais para poder ajudar, né? Sem que o outro, inclusive, perceba esse gesto. Estava aproveitando a oportunidade. Eu acho que aí, inclusive, Marcão, se você me permitir, Marcelo, acho que tem espaço, inclusive, para a gente refletir sobre uma outra situação, né? Em que a gente, por dureza de coração, a gente entra naquela mesquinhez, né, de exigir, de negociar. Às vezes a pessoa está lá, às vezes a pessoa, assim, pobre, né, está assim, com recursos pequenos, a pessoa ainda fica espremendo, sabe, exigindo, negociando, pedindo desconto, não sei o que. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Quantas vezes será que a gente não se colocou nessa situação, né? E às vezes a gente perde uma excelente oportunidade de ajudar, né? E passa, a oportunidade simplesmente passa. E é possível também fazer outras manifestações, né? Só para encerrar, porque senão aí a gente tem que abrir outros parênteses, né? Que nós podemos também fazer a caridade no silêncio dos nossos corações, tendo apenas Deus como testemunho, através das nossas preces. Então, se nós temos lá as preces, se nós temos lá uma desavença na família, uma desavença com algum amigo do trabalho, algum amigo da escola, algum amigo da convivência, então nós podemos não somente perdoar e também pedir perdão para essas pessoas envolvidas, porque também é uma prática do bem no silêncio. É uma prática que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. E esse negócio funciona, viu, Marcelo? Porque assim, a gente, né, os ouvintes queridos aí que reflitam, né? Eu já tive situações assim de pegar e fazer prece em situações dessas assim que o Marcelo colocou, e o resultado é uma coisa maravilhosa. Depois a gente recebe através do retorno da própria pessoa, a gente consegue amainar aquela situação, né, Marcelo? É muito legal, assim, a prece tem um poder nas mais variadas situações. Impressionante. Amigos, vocês gostariam de fazer mais algum comentário ou podemos fazer a nossa pausa musical? Então vamos lá, Guilherme, qual que